Graça e paz, irmãos. Queria começar falando que, para mim, estar aqui na frente é um desafio, né? A Marli me convidou, né, para estar ministrando aqui na Semana da Família. E eu fiquei preocupado, né, em trazer uma mensagem sobre a família, sendo que a maioria das pessoas aqui são mais velhas do que eu. Eu sou casado, não tenho 2 anos. Eu pensei, o que eu vou trazer sobre família? E eu fiquei preocupado, né, sem saber o que palavra trazer. Pensei em trazer alguma coisa sobre Abraão, sobre a família de Noé, né, que é a geração santa. E aí o Espírito Santo realmente pediu para mim me acalmar, né, e trazer aquilo que ele estava colocando na minha vida. E não é uma palavra assim de uma forma especial para a família, mas é algo assim que, se a gente viver, com certeza nossa família vai ser próspera, a gente vai ter dias felizes e a gente vai entender realmente o princípio do ser cristão. E eu vou falar um pouco sobre adoração. Estava olhando que a adoração no nosso calendário ele é para o mês que vem, mas esse mês é sobre intimidade. Só que se a gente for falar sobre intimidade com Deus envolve oração, que foi no mês de janeiro. Envolve leitura da palavra, que foi no mês de março. Então, eu vou falar um pouco sobre a intimidade de Deus no sentido da adoração. Eu tenho alguns versículos aqui para ler, vocês não precisam abrir para a gente ir mais rápido. Eu queria começar no João 4:23, que fala assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Se a gente prestar atenção nesse versículo, é um versículo assim bem famoso, né, da palavra, muitos que nem são cristãos conhecem, mas se a gente prestar bastante atenção, Deus fala que a gente tem que adorar em espírito e em verdade. O que quer dizer então que a gente pode adorar na carne e na mentira, né? E o que seria então adorar na carne e na mentira? Seria a gente estar adorando a Deus apenas por tradição, apenas com nossos lábios, né, sem ser de todo o coração. E muitas pessoas realmente adoram a Deus dessa maneira. Tem pessoas que estão na igreja de domingo a domingo, mas é o único dia em que eles estão vindo na casa de Deus, e eles estão aqui, eles estão louvando, eles estão adorando, mas será que é de todo o coração que eles têm feito isso? E eu queria colocar assim também que a adoração não é apenas o louvor. A adoração é uma vida consagrada a Deus. Então você está adorando a Deus louvando, você está adorando a Deus quando você está almoçando com a sua família. Se você está dormindo, tendo uma vida com Deus, você está adorando a Deus. Porque o Senhor fala na palavra dele que quer comais, quer bebais, seja tudo feito para a glória de Deus. E eu estava comparando também a adoração com o amor, A gente não ama o nosso próximo apenas quando ele está fazendo coisas boas para a gente. Às vezes tem alguém da nossa família, um amigo que magoa, deixa a gente triste, mas a gente continua amando essa pessoa. E eu vejo a adoração da mesma maneira. A gente não pode adorar a Deus só quando a gente está bem, ou só quando Deus tem feito aquilo que a gente tem pedido. Mas independente das circunstâncias, se você está triste, adore ao Senhor com sua oração, derrame suas lágrimas diante de Deus, você vai estar adorando a Deus. Não necessariamente você precisa estar louvando. E em Êxodo 34:14, fala que só Deus deve ser adorado. Fala assim: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. E a gente vê aqui como que Deus mesmo está falando que o nome dele é Deus zeloso. E zeloso quer dizer que ele cuida da gente em todas as coisas, seja coisas grandes, seja coisas pequenas. No Salmo 63, de 3-4, fala um pouco da intimidade, da adoração como resultado da intimidade. Fala assim: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Então aqui a gente vê Davi adorando o Senhor, no momento em que ele está com alegria, e ele está adorando a Deus com um louvor, erguendo as mãos ao Senhor. E eu queria mostrar aqui 2 exemplos na Bíblia de pessoas, uma que adorou a Deus de todo o coração e uma que não adorou. Em Lucas 7, de 37 e 38, conta a história daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus. E a gente vê nessa história que ela se entregou a Jesus, que ela derramou ali todo o coração diante do Senhor. E foi um quebrantamento, foi uma forma de adoração dela, derramando ali todo o ser diante do Senhor.
Ela sabia que o Senhor era de fato Jesus, que perdoava os pecados dela, né? E ela se entregou. E uma que não adorou, Judas. Judas passou 3 anos com o mestre, andava com o mestre, teve o melhor professor de toda a terra, e ele era um falso adorador. Ele estava no meio dos discípulos, ele falava como os discípulos, mas o coração dele não estava no Senhor. Ele adorava apenas com seus lábios. Né? Quando essa moça derramou o óleo sobre Jesus, o coração dele se encheu de quê? De cobiça. Ele falou para Deus, para o Senhor Jesus, mas não seria melhor você vender isso e dar aos pobres? Mas, na verdade, o que ele queria era o valor daquilo, porque aquilo ali equivalia a 1 ano de trabalho. Né? Então, ele foi uma pessoa assim, que eu vejo na Bíblia que era um falso adorador. Ele estava como Jesus, é como se a gente estivesse na casa de Deus, né? Mas não adorava a Deus. E eu vejo assim, que na igreja, hoje, tem muitas pessoas assim, né? Tem os verdadeiros adoradores, existem aqueles que vêm por tradição. Ah, mas se eu não for na igreja pelo menos no domingo, eu não vou estar salvo. O que os outros vão pensar de mim? Eu falo que eu sou cristão, mas eu não vou na igreja. E existem também aqueles que vêm por aparência, né? A gente vê assim muitos ministérios de louvor, por exemplo, famosos, que a gente sabe que a soberba subiu no coração, que eles deixaram Jesus de ser a estrela para ser a estrela do show, né? Transformaram o que seria um momento de adoração em show. E isso realmente é uma pessoa, né, que perdeu a essência da adoração. E o que eu queria trazer assim de uma forma mais especial, que Deus tem falado comigo esses dias sobre adoração, é o porquê da gente adorar a Deus. Se você pensar, Deus não vai deixar de ser Deus se a gente deixar de adorar. Não é verdade? Deus vai continuar sendo o mesmo Deus. Mas então por que a gente tem que adorar? Né? E algo que eu aprendi nesses dias é que a gente tem que adorar por nós mesmos. Porque quando a gente adora a Deus, nós nos tornamos semelhantes a Deus. Né? E aqui em Salmo 115:8 fala sobre isso. Fala sobre os gentios que faziam ídolos, né? E Deus falou assim: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então a gente vê aqui que fica claro que aqueles que adoram ídolos, aqueles que fazem os ídolos, eles vão se tornar semelhantes a esses ídolos. A gente da mesma maneira, nós fomos feitos para adoração. Né? O Senhor fala que o nosso motivo de existência é adorar o Senhor. Né? Então, quando a gente adora a Deus, Deus se agrada, Deus se alegra, porque Ele vê em nós um coração quebrantado e a gente está se assemelhando àquele a quem a gente está adorando. Em Efésios 1, de 5 a 6 fala, né, que nós fomos feitos para louvor e glória da sua graça. Né? Então, aqui a gente vê que na nossa estrutura mesmo, nós fomos feitos para estar adorando, seja Deus, seja alguma coisa, né, seja bens materiais, carros, pessoas, mas em alguma coisa o seu coração vai estar. Né? E essa coisa que está o seu coração é o que você vai estar adorando. E você vai estar se tornando semelhante a ela. Né? Que a gente possa realmente estar adorando nosso Senhor. E algo assim também sobre isso, né, de que Deus não precisa do nosso louvor, da nossa adoração, para ser Deus, né, claro que Ele se agrada. No Salmo 148, fala, né, que todo o universo adora a Deus, né, desde as estrelas, desde todos os seres que habitam na terra. Né. Então, assim, eu vejo o privilégio que a gente tem de adorar a Deus, sabe, como verdadeiro adorador, assim, como desejo da nossa vida, né? Porque se a gente não adorar, o universo inteiro vai adorar. Né? O Senhor mesmo fala, né, que das pedras Ele pode levantar filhos de Abraão. Então veja assim, que para nós é um privilégio, porque Deus não precisa da gente, mas nós precisamos dEle. E aqui no Salmo 147, de 10 a 11, fala sobre o amor do Senhor por nós. Fala assim: não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se compraz nos que o temem, nos que esperam na sua benignidade. Né? E eu vejo assim, como que Deus é bom, né? E Ele está disposto, né, a fazer tudo por nós, pelo amor dEle.
E que tudo que Ele deseja é que a gente realmente possa estar se rendendo a Ele, possa estar buscando intimidade, né? Que o Senhor Jesus foi para o lado do Pai, mas Ele mandou o Espírito Santo para continuar conosco. E eu vejo assim que a gente precisa do Espírito de Deus para estar buscando essa intimidade com o Senhor. E eu queria deixar essa palavra sobre adoração, porque, como eu falei, né, adorar é a nossa forma de viver dia a dia, como filhos de Deus, né, como cristãos. E que a gente possa estar buscando essa intimidade com Deus, adorando em todas as formas. E sei que é um culto sobre a família, mas eu vejo assim que se todos nós colocarmos nosso coração em buscar verdadeiramente a Deus, em adorar a Deus, sabe, dedicar um tempo em oração, dedicar em leitura da palavra, fazendo um culto familiar em casa, sabe, amando mesmo uns aos outros, colocando os problemas, compartilhando, sabe, eu vejo assim que realmente a família vai crescer, a família vai estar cuidada pelo Senhor, o diabo não vai poder tocar, né, que é triste, mas a gente vê assim as igrejas, muitas delas vazias, o culto de oração sexta-feira, quase ninguém vem, e a gente sabe que Satanás ele não vem destruir a igreja, ele vem destruir famílias, né? E ele destruindo as famílias, ele está atacando a igreja. Né? Então, que a gente possa estar cuidando da nossa família, buscando a Deus. Se a gente buscar a Deus, o que a gente não sabe fazer, Deus faz por nós. Agora, se a gente se preocupar apenas com nossas coisas aqui e deixar um espaço sem buscar a Deus, a gente vai estar realmente dando brecha para o diabo entrar nas nossas vidas e vamos estar perdendo o melhor dessa terra, né? E eu queria, assim, pedir para quem não leu ou quem já leu há um tempo, reler o livro de Salmos, porque é um livro assim muito tremendo onde Davi fala sobre a intimidade dele com Deus, um livro que ensina bastante a gente a estar orando, né, como que nós devemos orar. E eu queria nesse momento, como é um culto de oração, que a gente nos colocássemos em espírito de oração para pedir a Deus que nos ensine a orar, nos ensine a adorá-lo e estar colocando a nossa família diante do Senhor. Amém? Não sei se o pastor vai querer falar alguma coisa.